O que você vai ouvir agora talvez mude tudo o que você pensa sobre fé, dor e silêncio. Uma senhora polonesa, com seus cabelos já brancos pela tempo e pela dor, ajoelhou-se diante de uma imagem antiga de Padre Pio exatamente às 11h20 da manhã. Era segunda-feira. O rádio ainda tocava baixinho uma oração, mas ela não ouvia mais nada. Lágrimas escorriam enquanto os olhos dela se perdiam no vazio. O filho não voltou. A resposta não veio. Os médicos haviam dito o que toda mãe teme ouvir. E foi nesse exato momento que ela sussurrou: Padre Pio, eu não aguento mais esperar. Mas ninguém ao redor acreditava. Ninguém dava importância. E o que aconteceu segundos depois, ainda hoje, ninguém consegue explicar. Há coisas que simplesmente não fazem sentido, até que você sinta na pele. Até que a dor bata a porta da sua casa e você entenda que o desespero tem cheiro, tem som e tem hora marcada. Às vezes, não importa quantos anos você tenha ou quantas velas já acendeu. Tem dias em que a alma parece não caber mais dentro do peito, de tanto que grita por socorro. E é justamente aí que tudo começa a mudar. Porque quando o mundo te abandona, é nesse vazio que o invisível se revela. E foi assim com ela. E tem sido assim com muitos. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Ela contou que as janelas estremeceram levemente. Os quadros na parede pareciam observar. Não havia vento. Não havia ninguém mais na casa. Mas algo ali era diferente. A mulher sentiu um calor subir pelas costas, como se mãos invisíveis a levantassem. E uma força estranha fez repetir a mesma oração por 9 vezes, mesmo sem saber por quê. Era como se o tempo tivesse parado. Ela não pediu riqueza, não pediu cura. Ela pediu fé, pediu apenas força para não cair de vez. Você já teve essa sensação de rezar não esperando uma resposta imediata, mas apenas desejando continuar de pé? Pois foi isso que ela fez. E naquele instante, às 11h20, exatamente no mesmo horário em que o filho dela parava de respirar no hospital, algo inexplicável aconteceu. O monitor disparou, os enfermeiros correram. E o que parecia o fim se tornou o começo de algo que ninguém entendeu. E ainda assim, ninguém acreditou nela. Porque é sempre assim. Quando o milagre acontece longe dos olhos do mundo, ele vira apenas coincidência. Mas não era. E ela sabia. E você sabe, aí dentro, que certas coisas não precisam de explicação, só precisam ser sentidas. Há dores que envelhecem o coração, mas também há orações que rejuvenescem a esperança. E essa senhora, aos 73 anos, voltou a sorrir depois de décadas, porque finalmente alguém do céu a ouviu. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Talvez você esteja vivendo dias como os dela. Dias em que os vizinhos nem perguntam mais como você está, em que até o espelho parece indiferente. Há um peso nos ombros, um silêncio entre as paredes, uma oração que não passa da garganta. Mas mesmo assim, você insiste.
E é isso que Padre Pio dizia. O céu não ignora o sofrimento dos humildes. Pode parecer que sim, pode até demorar, mas quando o sinal vem, não tem como negar. Foi por isso que essa mulher não calou. Ela contou sua história em uma paróquia escondida no interior de Lublin. Um padre escutou e anotou tudo. Dias depois, cartas começaram a chegar, pessoas relatando coisas parecidas, horários exatos, sensações iguais, orações repetidas que ninguém ensinou. Era como se um chamado tivesse ecoado na Polônia inteira, e só quem sofreu de verdade soube escutar. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. E aí eu te pergunto, você tem ouvido esse chamado? Ou tem deixado passar por medo, por cansaço, por achar que não vai dar em nada? As bênçãos mais intensas não vêm gritando. Elas sussurram, elas tocam devagar, como quem pede licença para entrar. E às vezes, só às vezes, elas chegam com dor. Mas mesmo assim, chegam. Como chegaram para aquela mulher. Ela contou que depois daquele dia, os dias pararam de doer tanto, que o filho, mesmo sem estar 100%, começou a responder, que a paz voltou aos poucos. Como se cada oração feita no passado tivesse sido guardada num jarro celestial e agora começassem a ser derramadas. É difícil acreditar, eu sei, mas é mais difícil viver sem, confiante, acreditar em nada. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. As pessoas riram dela, disseram que era ilusão, que essas coisas não existem. Mas sabe o que ela respondeu? Quando você sentir na alma o que eu senti, você vai entender. E ali, naquele banco da igreja, havia mais verdade do que em 1000 discursos. Porque quem sofre não precisa provar nada, só precisa continuar em pé. A história dela foi silenciada por muitos, mas ecoa em corações sensíveis. E talvez por isso você esteja aqui, agora, ouvindo isso. Talvez você seja uma das poucas pessoas que ainda sentem quando o invisível toca. Talvez, no meio de tanto barulho, ainda consiga ouvir quando o céu sussurra. E talvez, só talvez, esse vídeo não tenha te encontrado por acaso. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva, Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Às 11h20, todos os dias, ela acende uma vela, mesmo sem promessas, mesmo sem certezas. Ela apenas repete a oração que brotou do coração naquele dia. O filho dela caminha, ainda com dificuldades, mas caminha. E ela não anda mais sozinha dentro de casa, porque diz que agora sente companhia, que sente algo, que sente alguém. E esse alguém talvez também esteja perto de você, talvez esteja tentando te alcançar. Talvez você só precise ficar em silêncio por um instante, fechar os olhos e perguntar, Padre Pio, ainda dá tempo para mim? A resposta, você vai sentir.
O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga Amém. Eu ouvi o chamado. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Ela não sabia o que esperar, não tinha promessas, não tinha garantias, mas algo dentro dela dizia para não desistir. Quantas vezes você já sentiu esse mesmo nó no peito? Uma angústia que não tem nome, que aparece do nada, bem quando a noite cai e o silêncio da casa pesa como um fardo. E quando todos dormem, é nesse exato momento que você encara o teto escuro e se pergunta se tudo isso vale a pena, se Deus ainda te ouve, se o mundo inteiro resolveu te ignorar, ou pior, se você foi esquecido até pelo céu. Quantas vezes você já engoleu o choro só para não preocupar os outros? Quantas vezes sorriu para não explicar que a dor ainda está ali, escondida entre uma saudade e uma frustração que você não consegue mais disfarçar? Você finge que está tudo bem, mas por dentro parece que tudo está se desfazendo. Você tenta ser forte, mas a força já virou poeira. E enquanto todos seguem com suas vidas, você só queria, por um minuto, com fé, sentir que algo maior está cuidando de você em silêncio. É aqui que muitas pessoas se perdem, no intervalo entre o pedido e a resposta, no buraco entre a dor e o milagre, porque o silêncio de Deus machuca, e o mundo não tem paciência com quem sofre em silêncio. Por isso tanta gente desiste, por isso tanta gente para de orar, por isso talvez você tenha parado de esperar. Mas escuta com atenção. O fato de você estar ouvindo essas palavras agora não é acaso e não é coincidência. Existem chamados que não vêm com trovões, vêm com um aperto no peito, com uma lágrima inesperada, com um arrepio que ninguém vê. É assim que as mensagens do alto chegam para os escolhidos. E se você sente isso agora, então entenda, você ainda está sendo chamado. Mesmo depois de tudo, mesmo cansada, mesmo em pedaços, porque Deus não se esquece dos seus, e Padre Pio também não. É por isso que o livro digital que deixamos no comentário fixado é tão importante. Ele não é apenas um conteúdo. Ele é uma misteriosa resposta que você talvez tenha pedido em segredo, sem ninguém saber. Dentro dele, há orações que foram misteriosas por décadas. Revelações que só quem já chorou em silêncio vai conseguir entender de verdade. São poucas unidades e talvez essa seja a única chance de você acessar. Depois, volte aqui e diga, Padre Pio, tua luz chegou no tempo certo. Não é exagero, é verdade. Gente simples, gente comum, como eu e você, tem testemunhado mudanças que não dá para explicar com palavras. Pessoas que estavam no limite, que não tinham mais por onde lutar, que, tinham perdido o emprego, a saúde, o amor, a paz. Encontraram nesse conteúdo um fio de fé que não pode ser rompido. E isso não veio de fora, veio de dentro. Porque quando uma oração é feita com verdade, ela confiantemente move o mundo espiritual. Sabe aquele frio na barriga que aparece quando você sente que algo grande está para acontecer? Não ignore. Não é medo, é sinal. É a alma percebendo o que os olhos ainda não veem. Padre Pio dizia: se as pessoas soubessem o que acontece durante a oração, jamais deixariam de rezar. E é justamente por isso que as orações desse livro são tão especiais. Elas não foram feitas para impressionar, foram feitas para tocar, e tocar fundo. Tem algo que precisa ser dito.
Você não precisa entender tudo para acreditar. E nem sempre as respostas vão vir com lógica, porque quando se trata do invisível, do divino, a linguagem é outra. É a linguagem da alma, do coração que pulsa diferente, da intuição que te empurra sem você saber para onde. E talvez esse vídeo seja exatamente isso, um empurrão silencioso para te lembrar de quem você é e do que você carrega dentro de você. Agora pare um instante e olhe ao redor. Pergunte-se: quantas coisas na sua vida parecem estar em pausa? Quantas situações estagnadas, quantos sonhos esquecidos, quantas promessas que nunca se cumpriram? Será mesmo que isso tudo é normal? Ou será que existe algo tentando te impedir de seguir? Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Tem forças invisíveis que atuam nos bastidores da sua vida. Algumas para te proteger, outras para te enfraquecer. E é por isso que a oração precisa ser diária, forte, direcionada. Não é só pedir, é declarar, é repreender, é proteger o que é seu. E foi exatamente isso que aquela senhora de Lublin aprendeu, que não se trata apenas de esperar um milagre cair do céu, mas de se tornar o tipo de pessoa que o milagre alcança. Você precisa se perguntar: será que estou preparada espiritualmente para vencer o que estou enfrentando? Ou será que estou exposta, vulnerável, fraca demais? Porque se você não se proteger espiritualmente, o mal encontra brechas, e quando ele entra, ele suga, enfraquece e depois se esconde, deixando você achando que tudo é culpa sua. Mas não é. E você sabe, sente lá no fundo que tem algo errado, que precisa ser quebrado. E é por isso que esse conteúdo foi liberado, para os tempos de guerra espiritual, para os momentos em que você sente que está perdendo o controle de tudo, até de você mesma. Porque nessas horas, o que te segura não é força física, é fé, é intercessão, é proteção do alto. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E se você acha que esse vídeo está falando demais com você, é porque está. Há pessoas sendo tocadas nesse exato instante, sentindo coisas que não sabem explicar, porque o espírito age quando a alma está ferida. Ele entra pelas brechas da dor, mas não para causar mais sofrimento, e sim para curar. Quantas vezes você já sentiu vontade de sumir? Não de morrer, mas de desaparecer, só para ver se alguém sentiria sua falta? Quantas vezes você gritou para dentro, só para não assustar os que ama? Essa dor silenciosa, camuflada, que ninguém vê, é exatamente onde o mal tenta se esconder. E é ali que o céu quer agir. O que Padre Pio sabia, poucos compreendem. Ele via além. Sentia as dores das pessoas antes mesmo delas falarem. Sabia quando alguém estava carregando o peso de uma maldição familiar ou o fardo de um passado não curado. E é por isso que as orações que ele deixou têm tanto poder, porque foram feitas na dor, com lágrimas, com sangue. Atenção! O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você sente que algo está pesando no ambiente da sua casa? Que seus dias estão passando rápido demais, mas sua vida continua parada? E isso não é só estresse.
Isso pode ser uma opressão espiritual e precisa ser quebrada com autoridade, com oração forte, com a fé de quem não se rende. Tem gente que está com a vida trancada porque alguém lá atrás fez algo que ainda está repercutindo no espiritual. Existem promessas que foram feitas em oculto, pactos familiares, palavras malditas lançadas sobre você desde a infância. E tudo isso vai se acumulando até que um dia você não aguenta mais. Mas entenda, isso pode ser quebrado. Isso precisa ser quebrado. E o conteúdo deixado no comentário fixado pode ser exatamente o que você precisa para dar esse passo. Porque existem orações lá que não são comuns, são específicas, foram feitas para esses dias, para essas dores. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você acha que é coincidência tudo dar errado sempre que você começa a melhorar? Que a doença aparece justo quando você encontra a paz? Que o dinheiro some justo quando você tem algo importante para resolver? Isso tem nome e tem tratamento espiritual. Mas o tratamento começa quando você decide parar de ignorar os sinais. Quando você aceita que precisa de ajuda do alto, que precisa da intercessão de alguém que já venceu esse mundo. Alguém como o Padre Pio, que não precisa mais de provas, porque já está onde a dor não alcança. Você quer desesperar sair dessa situação? Quer ver sua casa em paz? Quer ver seus filhos protegidos? Então você precisa tomar uma decisão agora, porque a fé é como uma semente. Se você não planta, ela nunca vai florescer. Mas se você plantar, prepare-se, porque até o impossível pode acontecer. E você precisa entender que quando o mal percebe que você está prestes a romper, ele faz de tudo para te distrair, para te confundir, para te afastar do que vai mudar sua vida. Ele coloca cansaço onde antes havia vontade. Ele coloca medo onde antes havia fé. E se você não vigiar, começa a pensar que é tudo exagero, que tudo isso é coisa da sua cabeça, que não precisa orar hoje, que amanhã você volta. E assim o tempo vai passando, e o que era urgente vira esquecimento. Mas o espiritual não esquece. O que foi lançado contra você continua agindo. O que foi invocado contra a sua família continua circulando. Nada some só porque você decidiu não ver. E enquanto você ignora, o invisível vai corroendo o visível. Os relacionamentos enfraquecem, a saúde oscila, a mente adoece, a alma grita, mas ninguém escuta. Até o dia em que tudo desaba. E nesse dia, ou você levanta, ou é engolido. E muita gente está por um fio. Você sabe disso, você sente isso, porque ninguém precisa te explicar que tem algo errado. Você sente quando a energia da casa está pesada, quando os sonhos não têm paz, quando as vozes internas só te levam para baixo. Isso é sinal de que o mal não foi enfrentado, ele foi apenas ignorado. E tudo que é ignorado cresce, cria raízes, se alimenta da sua dor. E quando você se dá conta, já não sabe mais quem é. Não adianta mais seguir fingindo. Você já chegou num ponto onde ou muda tudo ou perde tudo. Tem coisas que não dá para negociar. A paz da sua alma é uma delas. A proteção da sua casa também. Você sabe quantas vezes escapou por pouco. Quantas noites sentiu presenças que não conseguia explicar? Quantas vezes acordou cansada, mesmo sem ter feito nada? Isso não é normal. E não é à toa que você está aqui.
O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga: Amém! Eu ouvi o chamado! Você precisa quebrar isso agora, não amanhã, não quando sobrar tempo, agora, porque o mal não espera. Ele age no cansaço, na distração, na tristeza, e se você não se levantar, ele entra. Por isso, Padre Pio alertou: os tempos são maus e poucos enxergam o que realmente está acontecendo. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, muitos já estão caindo, muitos já se perderam. Não seja mais um. Você sabe que tem algo espiritual agindo, porque nada no físico explica o que você está vivendo. Já tentou de tudo, já conversou, já perdoou, já esperou e nada mudou. Porque não é aqui embaixo que a batalha está sendo travada, é lá em cima. E só quem entende isso começa a vencer, começa a ver as amarras se soltando, as portas abrindo, o peso indo embora. Mas isso só acontece quando você age com fé. Padre Pio não curava só com palavras. Ele via a dor escondida. Ele enxergava o que nem os próprios fiéis conseguiam confessar. Ele carregava nos ombros uma responsabilidade que não era só dele, era de todos que tinham desistido de lutar. E agora, essa mesma unção está sendo disponibilizada, mas só para quem crê, só para quem sente, só para quem não aguenta mais viver da mesma forma. Você não pode ignorar o que está sentindo agora. Esse aperto, essa inquietação, esse calor por dentro. É resposta, é um alerta espiritual. Você foi escolhida para ouvir isso. Você foi trazida até aqui porque Deus ainda tem planos. E mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que tudo ao redor esteja em ruínas, ainda dá tempo de reconstruir. Mas só se você fizer algo agora. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Não ache que o mal vai se apresentar como um monstro. Ele vem disfarçado. Ele usa rostos conhecidos, situações comuns. Ele entra devagar, como um hábito, como uma desculpa, como uma falta de tempo. E quando você se dá conta, está rodeada por pessoas que só te puxam para baixo, dentro de uma casa onde ninguém mais se abraça, numa vida onde o amor virou silêncio. Não é coincidência, é batalha espiritual, e você está no centro dela. E se você não se proteger, ninguém fará isso por você. Os sinais estão em todo lugar, nos pesadelos frequentes, nas doenças que não se explicam, na falta de ânimo sem motivo, nas brigas que surgem do nada, nos medos que paralisam. E enquanto isso, você segue como se tudo fosse normal, mas sua alma grita, sua mente implora por alívio, e o céu continua esperando que você diga: chega, eu quero mudar. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Quantas noites mais você vai passar chorando sem que ninguém perceba? Quantas manhãs mais você vai acordar fingindo força, quando tudo dentro de você está desmoronando? E o pior, quantas vezes mais você vai ignorar os sinais? Esse conteúdo não é comum. Essas orações foram reveladas para momentos como este, momentos em que o céu parece fechado e o inferno parece ter encontrado morada no seu lar.
Você precisa romper isso. Não por medo, mas por justiça. Porque você merece paz, você merece leveza, você merece ver a promessa sendo cumprida. Mas antes disso, precisa fazer sua parte, precisa se armar espiritualmente, precisa se levantar, mesmo ferida, mesmo fraca. Porque quem ora, mesmo chorando, move o invisível. E você está a uma oração de ver o milagre acontecer. P. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um desesperado milagre. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Agora escute isso. Tem gente dependendo da sua decisão. Seus filhos, seus netos, as próximas gerações. O que você quebra hoje, eles não precisarão carregar amanhã. O que você enfrenta com fé agora, eles não precisarão enfrentar com dor depois. É por isso que sua escolha tem tanto peso. É por isso que você não pode ignorar esse chamado, porque ele não é só sobre você, é sobre todos os que vêm depois. Essa luta é espiritual. E Padre Pio deixou armas, não visíveis, não comuns, mas poderosas. Orações que limpam o ambiente, palavras que libertam mentes, declarações que afastam o mal. E tudo isso está ali, esperando por quem ainda acredita que a fé é mais forte que qualquer força contrária. Mas precisa ser agora, antes que tirem do ar, antes que você se esqueça de novo. Antes que a dor te cale, antes que o tempo acabe. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda está vivo. Mesmo em meio a tanta escuridão, ainda há uma chama. E talvez tudo o que esteja faltando seja essa última faísca, essa última oração, essa última chance. Padre Pio não falha, Deus não falha, mas você precisa decidir. Vai ignorar mais uma vez ou vai se permitir ser alcançada? Se você pensa em sair agora, é exatamente porque o mal quer te afastar da verdade. Ele age assim quando sente que a cura está próxima. Ele coloca distrações, cansaço, sono, até desconforto físico. Tudo para que você desista, para que você perca o momento exato. E agora, esse momento está aqui, não por acaso, mas por urgência. É como se o próprio céu tivesse gritado teu nome no meio de tanta bagunça, só para dizer: ainda não acabou, ainda dá tempo. Você não está ouvindo isso por acaso. Há coisas acontecendo ao seu redor que você não enxerga, mas sente. A atmosfera pesa, os ambientes mudam, os sonhos não são mais como antes, e as pessoas à sua volta já não têm o brilho que tinham. Há algo drenando sua energia, sua vontade, sua alegria. E não é psicológico, é espiritual, é invisível, mas real. E se você não age agora, isso só vai crescer, vai tomar seus pensamentos, vai roubar sua paz, vai te sufocar lentamente. Quantas vezes você já sentiu como se tivesse alguém ali, mesmo estando sozinha? Quantas vezes acordou no meio da noite com uma angústia sem explicação? Essas não são sensações normais. São sinais. Sinais de que algo entrou, de que algo te observou, de que algo te marcou. E você ignorou. Mas agora não dá mais para fugir. Agora você precisa enfrentar. Não é mais sobre suportar, é sobre vencer. Talvez você ache que está exagerando. Talvez ache que está ficando sensível demais.
Mas a verdade é que sua alma está implorando por alívio, e você não pode mais negar isso. A sua fé está sendo esmagada dia após dia, e se você não reagir, ela vai se apagar. E o que vem depois da fé apagada é o vazio. Um tipo de dor que não tem nome, que não tem solução humana, que nenhum médico entende. Só Deus, só a oração. E Padre Pio sabia disso. Ele carregava os estigmas da dor porque via o que ninguém via. Ele enfrentava tormentos espirituais durante a madrugada, lutas que tiravam seu sono, mas salvavam almas. E agora, essas orações que ele usava nesses momentos de batalha estão acessíveis, mas por pouco tempo. São poucos que vão ter acesso, e talvez essa seja a sua única chance. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você precisa entender. Há laços que foram feitos contra você, palavras que foram ditas, invejas que foram lançadas, pactos que talvez nem foram feitos por você, mas por alguém da sua linhagem. E tudo isso, mesmo que você não veja, ainda age, ainda vive, ainda te atinge. E isso explica por que, por mais que você lute, as coisas parecem nunca sair do lugar. É como se algo te puxasse para baixo toda vez que você tenta subir. Essas orações não foram feitas para qualquer um. Foram feitas para quem sabe que está lutando contra forças maiores. Para quem já perdeu noites de sono sem entender o motivo. Para quem sente dores que os exames não explicam. Para quem vive sendo rejeitado mesmo sem motivo. Para quem já se perguntou: será que tem algo contra mim? A resposta é: sim, tem, mas pode ser quebrado. Não se engane achando que só porque ninguém falou sobre isso não está acontecendo. A batalha espiritual é silenciosa, é oculta, mas ela é constante. E se você não estiver equipada espiritualmente, vai ser vencida, vai ser manipulada, vai ser usada. E quando perceber, já não vai mais reconhecer a si mesma. Você precisa se cobrir, precisa orar, precisa usar o que foi deixado para esse tempo. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa acordar agora, porque o tempo está se esgotando. E não é alarme falso, não é drama, é real. Já passou da hora de você entender que há algo em jogo, que sua alma está sendo disputada, que sua paz está sob ataque. E você precisa decidir se vai continuar vivendo no automático ou se vai assumir o controle da sua vida espiritual, porque não tem mais tempo para depois. Atenção, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você pode não ver, mas o que acontece ao seu redor é afetado diretamente pelo que você carrega dentro de você. Se o coração está oprimido, o mundo lá fora responde com peso. Se a alma está ferida, tudo parece escuro. E é por isso que você precisa curar o interior, porque é dali que vai vir a força, é dali que vem a mudança. Mas essa cura só acontece quando você expõe, quando você ora com verdade, quando você se entrega sem medo. Há um motivo pelo qual você está ouvindo isso agora. Há um motivo para essa mensagem ter chegado até você, e não a outro.
Porque você ainda não terminou, porque a tua história ainda tem coisas que precisam ser resolvidas, feridas que precisam ser fechadas, dores que precisam ser expurgadas, e você sabe disso. Você sente isso, mas tem medo. Medo de mexer onde dói, medo de encarar o que vem reprimindo há tanto tempo. Mas se você não encarar agora, esse mesmo medo vai virar paralisia. Vai te transformar em alguém que vive por viver, em alguém que olha para trás com remorso, que se arrepende de não ter feito, de não ter tentado, de não ter orado quando ainda havia tempo. E depois só resta o silêncio, a saudade de si mesma, a lembrança do que você poderia ter sido, mas não teve coragem de ser. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Quantas vezes você já sentiu que estava no lugar certo, mas com o coração errado? Quantas vezes você já amou pessoas que te mataram aos poucos? Quantas vezes já ficou onde Deus já havia te mandado sair? Essa teimosia espiritual também é porta para o mal. Porque quando você insiste no que fere, abre espaço para que aquilo se enraize. E quando se enraiza, o corte não sai com palavras, sai com dor. Mas há solução, há saída. E não vem do mundo, não vem de conselhos vazios, vem da fé, vem do espiritual, vem daquilo que o mundo não consegue enxergar, mas que o céu observa todos os dias. O seu choro escondido, sua insônia silenciosa, sua solidão dentro da multidão. Tudo isso está sendo visto, e agora algo do alto está sendo liberado para você. Mas você precisa aceitar, você precisa agir. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: amém, eu ouvi o chamado. Não ignore mais. Não ache que isso vai passar sozinho. Não pense que o tempo vai curar, porque há dores que só são curadas com fé, com oração, com entrega, com lágrimas sinceras. Não há cura sem confronto, e hoje o confronto está sendo colocado diante de você. A decisão é sua, mas lembre-se, toda escolha espiritual que você evita fazer, o mundo decide por você. Se você quer paz verdadeira, precisa abrir mão do controle, precisa deixar que Deus entre nos lugares onde você tem medo até de pensar. Porque é ali, no escuro da alma, que o milagre acontece. Não nas orações decoradas, não nos rituais automáticos, mas nas entregas reais. Nas orações que vêm do fundo da dor. Das orações que sangram. Se você está aqui, ainda ouvindo, é porque sua alma está pedindo socorro. E não, isso não é coincidência. As coincidências não têm o poder de paralisar o coração, nem de fazer lágrimas surgirem sem motivo aparente. Você sabe disso. Você sabe que o que sente agora é algo diferente. Algo que vem de um lugar mais profundo do que você está acostumada a acessar. É como se, finalmente, alguém estivesse dizendo tudo aquilo que você sempre quis ouvir, mas nunca teve coragem de admitir em voz alta. O que está te consumindo não é só tristeza, é um cansaço existencial, um peso que nenhuma noite de sono resolve, uma sensação de estar sendo observada por algo que você não entende, não tem nome, não tem forma, mas te acompanha. Está ali quando você tenta dormir. Está no vazio que você sente, mesmo cercada de gente.
Está na angústia que aperta o peito do nada, sem aviso. Isso tem nome. É opressão espiritual. Você já percebeu como tudo ao seu redor começa a dar errado no mesmo momento? Como as brigas aumentam, o dinheiro some, a saúde fraqueja e o ânimo desaparece? É como uma sequência que você já conhece tão bem que até antecipa o próximo problema. Mas o que ninguém te contou é que isso não é azar. Isso é um padrão espiritual. É uma cadeia. É um ciclo que precisa ser quebrado. E se você não quebrar, ele continua. E quando continua, ele destrói tudo. Começa te deixando emocionalmente vulnerável. Depois, te enfraquece fisicamente. Mais tarde, isola você dos outros. E, por fim, te rouba espiritualmente. Esse é o plano, roubar sua fé. Porque sem fé, você vira presa fácil, um alvo em aberto. E o inimigo sabe disso. Ele não tem pressa. Ele só precisa que você desista. Uma única vez. E aí, ele entra. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas. Mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você ainda sente aquela presença no quarto de madrugada? Aquela sensação de não estar sozinha? Você sente um peso nos ombros, uma tensão constante, mesmo sem estar em perigo? Esses sintomas não são normais. Não é coisa da sua cabeça. É sua alma tentando te alertar. É seu espírito resistindo ao que já se instalou ao seu redor. E se você não reagir agora, o próximo passo é a total desconexão. Desconexão de você mesma, dos que você ama, de Deus. Isso vai acontecendo aos poucos. Primeiro, você começa a se irritar com tudo. Depois, perde a vontade de rezar. Em seguida, para de sair. Evita até as pessoas que te fazem bem. Começa a sentir culpa sem motivo. Vazio sem fim. E quando percebe, não consegue mais sentir nada, nem dor, nem fé, nem esperança. É o estágio mais perigoso. É onde o mal vence. Mas, se você chegou aqui, ainda dá tempo. Ainda tem fé dentro de você. Ainda tem um sopro divino tentando te resgatar. Ainda há forças do céu enviando esse conteúdo direto para você, no meio de bilhões de pessoas. Isso não é sorte. É chamado. E você precisa ouvir. Porque esse livro de Padre Pio não é comum. Ele carrega orações que foram ocultadas por décadas, protegidas para os tempos finais. E agora, esses tempos chegaram. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Ainda há forças. Os 2 primeiros links que estão aqui estão disponíveis por tempo limitado. Em breve, esses links sairão. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sabe que esses não são tempos normais. Você sente isso. O mundo está mais frio, as pessoas mais distantes, os lares mais vazios, o amor mais raro. É como se algo tivesse sido tirado da humanidade. Uma proteção, uma presença, uma paz. E no meio disso tudo, você está tentando sobreviver. Mas não foi feita só para isso. Você foi criada para vencer, para viver, para reinar em paz. Mas isso exige atitude. Você precisa ser radical espiritualmente. Precisa fechar portas que você deixou abertas. Precisa cortar laços que estão te sugando. Precisa falar com Deus como quem suplica por vida. Porque é exatamente isso que está em risco. Sua vida. Não só a física, mas a eterna.
O que você decide hoje não afeta só seus dias, afeta sua alma. E almas, minha irmã, não têm substituição. E se você ainda precisa de mais um sinal, aqui está. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera. Deus não está procurando santas de fachada. Ele está buscando corações quebrados que ainda têm coragem de tentar mais uma vez. E se você ainda tem forças para ouvir isso, é porque Ele te escolheu para tentar, mais uma vez. E talvez seja essa a última. Não por punição, mas por misericórdia. Porque o tempo está acabando, as chances estão se encerrando, e o mundo já não espera mais ninguém. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora! Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Pare agora e reflita. Quanto tempo você já perdeu tentando resolver as coisas sozinha? Quantas vezes confiou nas pessoas erradas? Quantos conselhos te afastaram da sua paz? Agora é diferente. Agora é espiritual. E o que é espiritual só se resolve no espiritual. Esse livro, essas orações, não são palavras bonitas, são armas. Armas que já libertaram pessoas que estavam à beira do fim e agora podem libertar você também. Você não vai resolver tudo em um dia, mas pode começar agora, pode dar o primeiro passo, pode dizer chega para tudo que te oprime. Te limita, te afasta de Deus. Pode declarar guerra contra a tristeza. Pode recuperar sua identidade. Pode voltar a sentir aquele calor no peito que sentia quando era mais jovem, quando ainda acreditava, quando ainda orava com força. Isso não foi perdido, está adormecido e hoje pode despertar. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você precisa proteger sua casa. A espiritualidade dentro do seu lar está fraca. Você sabe disso. Crianças com pesadelos, relacionamentos afundando, silêncio pesado. Brigas sem sentido. Tudo isso é sintoma de uma casa espiritualmente desprotegida. E proteger não é colocar imagens ou símbolos decorativos. É orar, é ungir, é declarar, é expulsar aquilo que você deixou entrar por falta de vigilância. As orações de Padre Pio foram feitas para isso, para limpar o ambiente, para restaurar o sagrado, para colocar limites no que você já não controla. São orações reveladas a ele em noites de batalha espiritual intensa, quando ele sangrava pelos pecados do mundo. E se ele suportou tudo isso por almas que nem conhecia, imagine o que essas orações podem fazer por você, que está agora suplicando por libertação. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você não precisa entender tudo agora, só precisa sentir e agir antes que seja tarde. Porque não é só sobre sua dor, é sobre sua salvação. É sobre deixar de viver como vítima do invisível e começar a viver como filha de Deus, com autoridade, com discernimento, com luz. E essa luz começa a acender agora,
mas só se você permitir. Você pode até tentar fugir disso, mas não tem mais como ignorar o que está acontecendo dentro de você. A verdade é que você sente que algo está errado, mesmo quando ninguém ao seu redor entende. Você pode até tentar sorrir, seguir a rotina, fingir que está tudo bem, mas no fundo há um cansaço que vai além do corpo. É na alma. É um peso que vai se acumulando silenciosamente até o momento em que explode. E quando explode, você não reconhece nem a si mesma. Você já percebeu como as coisas simplesmente travam? É como se tudo começasse bem e, de repente, algo invisível sabotasse tudo. O trabalho vai bem e algo acontece. A saúde melhora, mas uma nova dor surge. As relações caminham e, sem motivo, viram conflito. Isso não é coincidência, é ataque. É como se algo tivesse jurado que você não será feliz. E a pior parte, você não sabe de onde vem, mas sente que está sendo vigiada, tocada por forças que você não vê. Quantas vezes você sentiu que sua casa estava diferente? O ambiente pesado, os ruídos estranhos, as brigas que surgem do nada. Às vezes, até os animais percebem. O cachorro que não para de latir para o vazio, o gato que se esconde. Tudo são sinais. A espiritualidade do seu lar está comprometida. E você sabe disso. Sabe porque sente calafrios, porque tem insônia, porque acorda sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da madrugada. A hora da opressão. Você está num campo de guerra, mesmo sem ter declarado guerra a ninguém. E se não entender isso agora, vai continuar sofrendo sem entender o porquê. Vai continuar pensando que é problema emocional, quando na verdade é espiritual. Vai continuar tomando remédio para ansiedade, quando o que te falta é um escudo de fé. É oração verdadeira, é libertação. E isso não se encontra em qualquer lugar, mas está sendo entregue a você hoje. Foga. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E não pense que isso é exagero. Padre Pio via essas coisas antes mesmo da ciência admitir que elas existem. Ele sabia que o mundo visível está completamente influenciado por aquilo que os olhos não veem. Ele via ferrenhos lutando por almas dentro da própria igreja. Ele sentia os ataques espirituais nas madrugadas, enfrentava forças malignas que tentavam calar sua missão. E agora, as armas que ele usava contra isso estão ao seu alcance. Você precisa entender que as orações comuns já não são mais suficientes. O mal que está agindo agora é mais astuto. Ele se esconde melhor. Ele se disfarça. Ele se infiltra na mente, nas decisões, nos sentimentos. Ele não precisa mais gritar. Ele sussurra, devagar, até virar verdade. E quando você se dá conta, já está acreditando em mentiras sobre si mesma, já está duvidando da sua fé, já está desacreditando no que Deus prometeu. Não é tarde demais, mas você está ficando sem tempo. Se continuar ignorando, a próxima queda será pior, porque o mal não te quer derrotada, ele te quer irreconhecível. Ele quer que você olhe no espelho e não veja mais nada ali. Ele quer matar tudo que Deus plantou em você. Mas hoje, agora, nesse exato momento, você pode decidir parar essa destruição. Pode escolher quebrar o ciclo. Pode declarar guerra. Não contra pessoas, mas contra tudo que te destrói por dentro. PIN. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente,
Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei de tudo, nada funciona. É porque você está tentando com suas forças, com seus meios. Mas há batalhas que só são vencidas quando você se curva, quando você diz, eu não consigo sozinha. E é nesse momento que o céu age. Não quando você mostra força, mas quando admite sua fraqueza. É aí que o sobrenatural entra e transforma o que era desespero em testemunho. Agora escute com atenção. Essa batalha que você está vivendo não começou ontem. Ela vem de gerações. Pode ser algo que foi iniciado pelos seus antepassados, uma maldição que ninguém tratou, uma injustiça que não foi consertada. E agora tudo caiu sobre você. Mas você foi escolhida para ser o fim desse ciclo, para quebrar essa herança de dor, para libertar sua linhagem. E você sente isso. Mesmo sem entender tudo, você sabe. Não é só sobre você. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Preste atenção nos seus sonhos, nos avisos que você vem tendo, nos pesadelos recorrentes, nos sentimentos estranhos que surgem do nada. Padre Pio dizia que Deus fala na dor, no silêncio e nos sonhos. Mas se você não escutar, ele silencia. E o que vem depois do silêncio de Deus é o grito do mal, porque o mal entra quando o bem se cala. Por isso, você precisa tomar uma decisão, agora. Não pense que orar é simples. Não se trata apenas de falar bonito. Trata-se de entrar em guerra, de enfrentar tudo que tem te controlado por dentro. Trata-se de expor suas feridas e gritar por libertação. E essas orações que estão no livro de Padre Pio foram feitas com esse propósito: guerrear pelo que é seu, pela sua sanidade, pela sua casa, pela sua alma. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você duvida do poder disso, pare e pense. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a vencer, mas algo te puxou de volta? Quantas portas já foram fechadas na sua cara, mesmo quando tudo estava certo? Isso não é acaso, isso é espiritual. E quanto mais você tenta com a força do braço, mais afunda. Porque o mal não respeita a força física, ele respeita a autoridade espiritual. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora! Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você precisa decidir se vai continuar vivendo uma vida que não te pertence ou se vai tomar de volta o que é seu. Você já sofreu demais, já perdeu demais, já chorou sozinha por noites demais. Agora é hora de fazer diferente, de fazer com fé, de fazer com as armas certas. Padre Pio sabia que há orações que abrem portas onde todos disseram que não havia saída. E você está diante de uma dessas orações agora. Não deixe que o medo te paralise, não permita que a dúvida te roube esse momento. Não caia na armadilha de pensar que é só mais um vídeo, porque não é. É um chamado, uma convocação, algo que vem do alto, que atravessa a tela, que mexe com a tua alma, porque foi feito exatamente para você. Agora a escolha é sua: ficar como está ou dar o passo que vai mudar tudo.